Olá, boa tarde, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento, né? Uma semana meio tumultuada, o presidente Lula disse que o PT tem que reagir com unhas e dentes, já o vice-presidente da Câmara disse que não vai renunciar e já é grande aí a torcida para que o mandato dele seja cassado. Já existe um relator para a CPI da Petrobras, mais uma série de coisas. E aqui em Goiânia, né, aquela turma que faria aquele projeto todo de conciliação entre Íris e Friboi, parece que as coisas não andam bem assim. E hoje pela manhã, Ronaldo Caiado concedeu uma entrevista a Marcelo Heleno, que está aqui comigo agora, e fez algumas revelações que durante o programa ele vai passar para a gente. Marcelo, obrigado pela presença mais uma vez e bem-vindo. Estamos sobrevivendo aos massacres midiáticos e prontos para novos embates. Certo. Você é blogueiro ou você é o quê? Sou jornalista. Sou jornalista. Jornalista sempre. Independente do veículo. Pode ser blog, pode ser TV, pode ser rádio, pode ser jornal, pode ser revista, pode ser mesa de bar, sempre jornalista. Isso é verdade. Isso aí, André, porque tem gente que parece que esquece o compromisso. Quando você que passou pela universidade foi um aluno brilhante, eu tenho certeza disso. Eu passei pela faculdade, não fui tão brilhante assim. Tá, foi brilhante e foi professor. Não, Voltou a ser professor. Passei em primeiro lugar no vestibular mas depois misturei na mesmice da coisa. Mas é preciso ficar bem claro, tem gente que não encara assim. E o compromisso tem que ser com a informação, especialmente nesse meio político onde a gente participa, né? Os caras acham normal não ter opinião formada sobre nada, às vezes dá opinião só para criar polêmica, às vezes expõe uma coisa só por conta de um interesse que está por trás. E o difícil desse tipo de comportamento, que essas pessoas normalmente que exercem patrulhamento sobre aqueles que têm uma conduta correta. Eu estou falando correta no sentido de não ser mal intencionada. Isenta, mais isenta. Isenta, eu acho que é o que falta isso. Inclusive, hoje eu falava no programa Capital Urgente, né, justamente essa necessidade do eleitor, do leitor, ou até do telespectador, da pessoa que acompanha o rádio, nela saber mais ou menos qual a tendência, o que pensa, o que passa, né? O presidente Lula soltou uma pérola hoje, né? Várias pérolas. E o que me chamou mais a atenção foi um artigo na Folha de São Paulo do jornalista Jânio de Freitas, ele chamando a atenção justamente essa argumentação, esse problema do vice-presidente da Câmara, André Vargas. Ninguém dentro da base do governo está preocupado se o deputado agiu correto ou não agiu correto. Ele cometeu ou não cometeu desvio de conduta. A preocupação se ele continuar no cargo, vai prejudicar ou não vai prejudicar a candidatura da Dilma. Isso, o prejuízo ou a vantagem do mandato da Dilma é irrelevante para o caso. Se o cara fez alguma coisa errada, ele tem que pagar por isso e pronto, certo? Aí fica essa bobagem, o PT não condena, vamos esperar, o próprio eterno presidente Lula, vamos esperar que as explicações do André Vargas convençam a sociedade. Rapaz, não tem, o caminho que ele está sendo traçado para ele é o mesmo. Quando deputado envolvido em um rolo fala assim, eu não renuncio, você pode ter certeza que o mandato dele já foi para o espaço. É o que está acontecendo agora. Né? Não tem jeito. Regra básica em Brasília, aqui pode tudo, mas não deixe ser pego. Se você for pego, o problema é seu. É isso que aconteceu com o João Paulo Cunha, com o Zé Genuíno, com o povo do Mensalão todo, com o tal do Donadon,
com esse André Vargas agora. Com Demóstenes também. Demóstenes Torres, é a mesma coisa. Aconteceu também com Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho na violação do painel. Historicamente, são vários casos que nos últimos anos têm se multiplicado, não só porque a classe política está pior, mas porque existem algumas estruturas que cobram esse tipo de comportamentos parlamentares. Vamos falar um pouco sobre Goiânia, né? Afinal de contas, no domingo a gente debatia aqui o efeito Iris Rezende nas eleições de 2014. Esperava-se que haveria uma calmaria dentro da oposição, uma certa coerência, uma união, e que já do outro lado, do lado da base aliada, trouxesse uma inquietação. Marcelo, inquietaram-se todos. A questão é que chegou o momento da decisão, não tem outra explicação. E as coisas não se repetem de uma eleição para outra. Isso é uma eleição básica. Cada eleição é um processo. Quando Marconi foi escolhido lá em 98 para ser o candidato às oposições, ele era carta fora do baralho. Ele entrou de última hora, aos 46 do segundo tempo, para substituir Roberto Balestra, que já tinha saído e não tinha substituto. Aquele foi um processo. A reeleição de Marconi foi um parto. Essa reeleição de Marconi, ela é diferente. 2010, Marconi preparou um quadro aí para enfrentar as máquinas estadual, federal e a de Goiânia. Certo? Agora, em tese, seria uma situação muito mais tranquila, mas aí existe ainda a desconfiança de setores do governo de que os problemas de imagem do governador, a rejeição que está muito acima do esperado, sejam complicadores. E existe um risco de haver uma oposição, já é uma oposição muito mais aguerrida do que foi nos anos anteriores, mas há o risco dessa oposição estar unida no final das contas em torno desse objetivo. Não existe, apesar dos discursos, não existe uma união em prol do desenvolvimento de Goiás, em prol de uma bandeira maior. Não, a união que a oposição está traçando é para derrotar Marconi Perillo. Não existe, é um jogo político. E lembrando que na eleição passada para governador, o debate ficou restrito entre Leréia e Braga, né? Leréia de um lado, defendendo Marconi, e Juscelino Braga, de outro lado, defendendo ações de Alcides Rodrigues. Então foi um debate assim, um tanto quanto... se a gente puder falar isso, né, tem a cabeça de chapa, tem a majoritária e tem aquela outra parte de baixo. Agora parece que as coisas chegaram em cima. Acredito, inclusive, que o Marconi, enquanto candidato, não vai poder ter a posição de outras eleições, de não ir a debates, de deixar a coisa correr frouxa. Ele vai ter que enfrentar o debate, inclusive para se posicionar sobre algumas questões aí, porque não dá mais. Acho que muita gente, existe um percentual maior de eleitores que não aceitam mais as posições. Assim como Marconi faltar um debate vai ser um ato condenável, eu não vejo muito sentido a declaração do eterno presidente Lula hoje dizer que o governo tem que ir contra a CPI da Petrobras, tem que agir duro, aí depois vai para acabar com essas mentiras que estão dizendo sobre Petrobras. Olha, faça-me um favor, se não tivesse relevância, se não tivesse fundo, razão de ser, se a presidente não tivesse sido desmentida, humilhada do jeito que for, esse assunto Petrobras já estaria acabado, certo? O problema é que há muita coisa escondida. E o que o Lula está fazendo, a gente precisa entender, ele está defendendo o próprio governo dele. Porque os atos que são relatados são da época do governo Lula, não são do governo Dilma, não. Certo? Tirando esse caso do André Vargas, não, é de agora, 2014. Esse mas os casos da Câmara, mas Petrobras, esses casos da Petrobras são todos do governo Lula. O Lula está fazendo uma defesa do governo dele, certo? Das ações do governo dele e usando a militância, a opinião pública, o seu carisma,
para fazer as outras pessoas acreditarem em outra coisa. Até mesmo para que as pessoas possam entender, né, essa questão da CPI da Petrobras, ela começou com aquela compra que houve de uma refinaria nos Estados Unidos. Dilma não era presidente, né? Dilma era ministra-chefe da Casa Civil. Depois, aquela questão do Japão, ela também não era presidenta, né? Presidente naquela época era Lula. Então, assim, é uma CPI que, se eu acredito que ela não vai acontecer, até mesmo porque vai coincidir num período eleitoral e nenhum deputado vai deixar de pedir voto ou fazer acordo para comparecer à CPI, que historicamente não dá em nada. Vamos além. A refinaria que está sendo construída lá em Pernambuco, que deu problema com o acordo que foi firmado com o governo da Venezuela, e o Brasil perdeu quase 20 bilhões de dólares no negócio, é do governo Lula. O perdão a Evo Morales, lá, que a Bolívia se apropriou dos bens da Petrobras. Perdão não, né? Omissão. É do governo Lula. Isso é do governo Lula, certo? Muita gente pode questionar tudo. Tá, existem avanços sim, mas esses são debates que precisam ser enfrentados. É muita disfarçatez do Lula chegar agora e falar que o PT tinha que ter enfrentado um debate político do Mensalão. Isso. Quem não quis enfrentar esse político não foi o PT, não. O PT, nos últimos anos, tem sido, especialmente no governo Lula, foi um apêndice do governo. Sempre fez as vontades do Lula, certo? Foi esse mesmo, o PT, que na época do Mensalão, nós vamos abrir investigação e punir quem quer que seja do quem doer. O PT não fez nada para apurar. Expulsou o Delúbio, por exemplo, de Araque, quando achou que não ia dar nada, chamou o Delúbio de volta, filhou e está tudo bem. Para com isso, não agiu de forma correta. Eu não estou achando que o PT tinha que condenar o Lula, o Delúbio, não. O PT tinha sim que abrir uma sindicância, um processo, um conselho de ética para verificar a atuação de um militante importante do partido, e se essa comissão entendesse que não tinha nada de anormal no comportamento, absolver e até dar uma carta, um respaldo maior do que o Delúbio, do que essa coisa aí de fazer de conta que faz e não faz, e fica esse estica e encolhe aí que ninguém entende, que ninguém aceita mais. Marcelo, é uma situação que a Justiça Eleitoral, ela criou novas regras para as eleições. Uma delas é porque anteriormente você podia substituir o candidato até 24 horas antes. Você ia lá, votava no candidato, mas ele colocava a esposa dele, mas você votava no candidato. Agora estabeleceu-se um prazo de 20 dias para que possa haver a mudança do candidato, para que haja a mudança na janelinha, aquele processo todo, coisas nesse sentido. E o que me preocupa, Marcelo, é que nós estamos colocando tudo embaixo do tapete e deixando para 2015. Por exemplo, é claro e sabido por todos que nós não vamos conseguir manter o preço da gasolina, dos combustíveis estabilizados. É claro que nós já sabemos que nós vamos pagar, aí já foi divulgado hoje, nós vamos pagar uma taxa extra de energia em torno de 20% a 25% a partir de 2015. E tudo isso vai ter que ser retirado através de carga tributária, aumento de impostos. A presidente Dilma, ela, na última pesquisa, ela já tinha essa rejeição, ou o índice de pessoas que iam votar nela caiu 6% em função da desconfiança em que o Brasil possa crescer a economia e a inflação não volte. Marcelo, será que o PT está com uma carta na manga? Porque será que Dilma consegue reverter esse quadro todo que, para ela, o presidente Lula ele conseguiu reverter? Porque durante a eleição teve o caso dos aloprados, que foram comprar o dossiê contra a Serra, colocaram dinheiro no bolso, na cueca, uma série de coisas. Lula teve a habilidade para lidar com isso. Dilma terá, ou Lula vai assumir como começou a partir de hoje? Dilma não tem essa habilidade. Não cobrem dela, não é o estilo dela, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, essa opção que foi feita na economia,
ela tem se mostrado muito arriscada. Lá atrás o governo já tentou segurar a indústria automotiva com redução de IPI, porque naquele discurso que é um setor importante para a economia, parará, pareré, pereré, pereré, e, como você gosta de dizer, não enfrentou o debate. Pouca gente sabe, mas, primeiro, a maior parcela do valor pago num carro 0 km hoje no país é de imposto. Mais de 40%. Em alguns casos passa de 50%. Isso. Então, se você quer estimular um setor, não basta você dar um benefício tributário durante um certo período. Se a carga tributária é alta, reduz tudo de forma definitiva e pronto, está resolvido o problema. Você tem um carro mais barato. Esse é o primeiro ponto. Segundo, um outro componente que me parece absurdo na fixação de preço de veículos no Brasil, tem um item lá que é quanto o consumidor estaria disposto a pagar por determinado tipo de carro. Certo? Então, muitas vezes você tem um carro que sairia a 20 mil, aí tem o besta aqui que diz que daria para... que estaria disposto a pagar 35 mil pelo carro, aí eles botam 35, então nós podemos botar o carro a 35, nós vamos lucrar 15 em cima. Então, isso não é feito. Esse custo dos veículos é uma caixa preta também, que não foi e não vai ser enfrentada tão cedo. Em relação aos outros setores, essa estratégia de segurar artificialmente os preços, ela já está em curso. Sim. A Petrobras vem reclamando publicamente há pelo menos um ano que os preços dos combustíveis estão defasados. Quem está pagando a conta? Nós, indiretamente, porque o Tesouro é obrigado a ir lá e arcar. Recentemente, a Petrobras reconheceu uma dívida bilionária de impostos e isso gerou uma queda na avaliação dela nas bolsas. Essa situação toda de denúncias aí leva a Petrobras para baixo. Hoje foi anunciado que a Petrobras está tirando uma bobagem de 4 bilhões de reais do Bradesco para alguns projetos, justamente para tocar as obras das refinarias. O que está vendo? A Petrobras nunca teve problema de caixa, então isso tudo é reflexo de quê? O governo segura o preço dos combustíveis de forma artificial. Energia já está nesse sentido, então esse negócio que você está falando, da tarifa que nós vamos pagar 20-25% no ano que vem, é outra coisa. É aumento na conta. É como diria, um plus a mais, porque indiretamente a gente já está bancando. E o problema num país que é uma festa para quem tem dinheiro, já falei aqui nesse caso da energia, o governo botou lá quase 10 bi já, anunciou que vai botar mais 5, pode botar mais 20 esse ano e vai ser pouco para esse povo. Por quê? Porque não tem limite. E parece que o governo não tem... E não é esse governo PT, não. Nenhum tem a menor interesse em fiscalizar. O Estado não exerce esse poder de fiscalização. Então nós estamos já com combustível artificialmente para baixo, energia artificialmente para baixo. Esse ano em especial, as tarifas do transporte coletivo no ano passado foram seguradas artificialmente também, porque não houve compensação. E tem alimentação também, que o governo está subsidiando alguns setores, alguns produtos, para que não haja uma alta como teve a do tomate. E aí o que acontece? Apesar disso tudo, já existem índices inflacionários batendo 7,5%, que é 1% acima da inflação, do teto da inflação projetada pelo governo para esse ano. E eu sempre falei que o grande problema da Dilma, apesar de não ser a praia dela a área política, não vejo problema, porque o poder, a máquina, o tamanho da máquina federal é um chamariz muito grande. Você abrir cargo para brigar partido hoje no Brasil é uma coisa que qualquer um faz para segurar partido, é o fisiologismo. O problema da Dilma é a economia e é justamente o momento que está acontecendo agora. É a economia que chega no bolso. Na hora que você vai fazer no supermercado hoje, gastando R$100, mês que vem você vai pagando R$100 e mais alguma coisa, você fica assustado.
Você vai agora, o etanol, o álcool subiu no posto de gasolina, engraçado que o etanol sobe, a gasolina sobe junto, na mesma proporção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as distribuidoras fazem isso. Então, esse é o tipo de ação da economia, de reajuste na economia, que o cidadão sente no dia a dia. Se começar a faltar, como já está faltando dinheiro para concluir Minha Casa e Minha Vida, se começar a faltar emprego para que o trabalhador tenha dinheiro na mão e faça honrar os seus compromissos, a situação fica complicada. Agora, um fator que chama muita atenção, Marcelo, é a capacidade que os políticos têm de mentir para o cidadão. Nós já falamos sobre essas situações todas. Alguns setores ainda não sentem essa realidade, porque está havendo aí uma contrapartida generosa do governo para que não haja nesse momento político, né, o que derruba qualquer presidente, o que derrubou Fernando Henrique, o que derrubou Sarney e vários outros, é a questão da inflação, coisas assim. E aí, Marcelo, eu sempre me miro na economia americana, porque Barack Obama, ele disse que ia implementar o sistema SUS americano, implementou, e quando houve aquele boato sobre o quebra-quebra dos Estados Unidos, ele foi para a televisão e assumiu realmente que o país passava por uma situação muito difícil, inclusive se negou no primeiro momento a socorrer um banco. Agora, não falta por parte dos nossos gestores essa coragem de falar a verdade, ou o eleitor ele não quer ouvir verdade? Não é só o eleitor, não. Essa é a prática do governo. Recentemente nós tivemos aí o caso do rebaixamento da nota de crédito do Brasil, que é uma consultoria que fez a Standard & Poor's. A variação do Brasil ainda é positiva, mas caiu um degrau. Agora, o que mais pesou foi isso. Houve uma ofensiva das autoridades econômicas, dizendo que o Brasil ia ter uma política fiscal austera, mesmo sendo ano de eleição, que ia ter controle, tarará, tarará, tarará. Os caras vieram aqui e enxergaram exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Foi na semana que anunciou déficit orçamentário no governo, as metas de inflação lá para cima, as metas do PIB, cada vez mais PIBim para desespero da Dilma, certo? Então, ali é um índice que dá uma repercussão política, mas ele é elaborado a partir de dados objetivos que são técnicos, e não é o Brasil, não. Você pega agora, nessa segunda-feira, o presidente Dilma foi visitar Belo Horizonte, fez uma série de visitas lá. No aeroporto de Confins, o presidente da Infraero, não vai ficar pronto para a Copa. 6 aeroportos não ficarão prontos. No caso de Belo Horizonte, a coisa é simples. A nova pista não fica pronta a tempo, o novo terminal de passageiros não fica pronto a tempo, nem a internet rápida projetada vai estar disponível. Aí chega o presidente da Infraero, mas nós podemos tapear. Gente, esse é o país que nós queremos? Aí vem gente fala, aí entra o Lula, precisa acabar com essas mentiras. Gente, não tem mentira. Eu já cansei, volto a dizer, o problema não é desse governo, dos governos petistas, não. É o país. O problema dos petistas é que eles estão com o governo na mão e, objetivamente, não conseguiram mudar radicalmente essa postura do homem público, da mulher pública em relação à coisa que é pública, não conseguiram mudar o rumo das coisas. E uma coisa, Marcelo, que tem que deixar muito claro, né, que a nossa postura aqui não é contra a presidente Dilma, muito pelo contrário. Nós estamos aqui justamente para alertar sobre os problemas da mesma forma que fizemos no governo Collor, que fizemos no governo Fernando Henrique. Então, ou seja, quem está no poder que tem que responder. A oposição só tem que atacar. Quem está no governo é que tem que ter respostas, né? Porque ele que tem o poder de decisão. O PT está no comando do governo federal há quase 12 anos. Então, em tese, tudo que aparecer de ruim, de bom e de ruim no governo federal,
tem que ficar na conta do PT. Claro. É claro. Como da mesma forma aí a gente vê, a gente fala, só tem denúncia contra o PT. Gente, não é só denúncia contra o PT, não. O PT está no comando, o governo tem 12 anos. E é natural que tenha que responder por isso. Como o Fernando Henrique teve que responder sobre a questão das privatizações, das teles. Como o Marconi tem que responder pelas coisas de Goiás. Exatamente, ou seja, quem está no poder, ele está utilizando o erário, ou seja, os impostos do cidadão, e ele tem que dar resposta. Agora, o que fica complicado, Marcelo, a gente entender num país igual a esse, está faltando dinheiro, mas estão ampliando os projetos sociais. Será que estamos criando essa indústria da dependência? Porque nós temos hoje, gastamos por ano 65 bilhões de reais com projetos sociais. Vai se gastar mais 62 bilhões de reais para manter essa economia artificial. Aonde que está? Como é que vai? Até que ponto? Isso aí, para não falar que eu vou falar do Bolsa Família, eu vou trazer para cá, para a renda cidadã. A então secretária Raquel Teixeira puxou uma discussão interessantíssima quando anunciou um recadastramento para o Renda Cidadã e tentou, e não conseguiu, não chegou ao fim, de fazer uma remodelagem do programa, que é uma coisa simples. É um absurdo que você tenha programas de socorro às famílias, que são programas emergenciais, que ao invés de você anunciar a redução do número de beneficiários, você está anunciando sempre o aumento. Sim. Como se isso fosse coisa boa. Não, não é não. É fracasso. Quanto mais gente você tem, mais famílias dependendo do Renda Cidadã, do Bolsa Família, é sinal de que o país continua não oferecendo os recursos necessários, as condições necessárias para que essas pessoas produzam e ganhem seu sustento. Porque a lógica normal, ela é o quê? O país, ele se movimenta, a gente já fala, todo mundo já sabe disso, perdemos 25% da produção agrícola da saída até a chegada, não temos portos, não temos rodovias, as ferrovias foram abandonadas desde o governo JK, quando os americanos vieram para cá vender caminhões para que fosse construída Brasília. Então nós estamos tendo um apagão de infraestrutura, né? Que é isso que movimenta a economia. E no caso específico dos programas sociais, a lógica é isso. Você pega, dá dinheiro mesmo, tem que dar o dinheiro em situação emergencial, mas paralelamente a isso, você tem que dar um caminho para as pessoas, que é a capacitação, encaminhamento para emprego, o que seja. E isso, é claro que fora os desvios que são denunciados diariamente, mulher de vereador, mulher de não sei o quê, que não tem absolutamente nada a ver com esses programas recebendo o que não devia. Além desses desvios, existe um desvio de função mesmo. Essas pessoas não estão sendo preparadas para sair dessa. Nós ainda investimos nessa questão infelizmente, né, estamos apostando aí em formação de profissionais universitários quando temos uma carência, já falamos sobre isso muitas vezes, né, que estamos importando mão de obra da Argentina, da Bolívia, da Venezuela, porque nós temos um apagão da mão de obra, nós temos muitos doutores e poucas pessoas que movimentam essa questão da economia. Você vai na medicina, faltam pediatras e geriatras. E a lógica manda você abrir mais vagas em residência médica nessas duas especialidades para que você encaixe mais formandos de medicina nessas duas especialidades para que daqui a 3, 4, 5 anos você diminui o déficit. E isso não está acontecendo. Você vai na área de engenharia, todo engenheiro, toda pessoa que faz o curso de engenharia civil, engenharia elétrica, normalmente ele chega no final do curso, ele conseguiu um estágio, ele sai da faculdade já empregado, porque não existe engenheiro no mercado. Então, isso são ajustes que precisam ser feitos e o sistema nosso não faz. Nenhum banco de dados, porque em algumas regiões do país sobra mão de obra, em outras regiões falta. Então, nem esse banco de dados. Eu não sei se o João pode nos ajudar agora, né? A gente tem que fazer um intervalo comercial, mas temos muitos assuntos para tratar.
Aí, se houver essa possibilidade, porque a gente tem que falar a questão do Caiado, né? Podemos falar a questão do Caiado e também discutir um pouco essa questão aí do PMDB, que a única coisa que se sabe é que ninguém sabe de nada. A única coisa que está certo é que não está nada certo. Então nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco para falar especificamente sobre até domingo, até sábado, estava quase tudo certo. Depois de sábado, tudo mudou. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21. Marcelo, desculpa. Desculpe-me por ter engasgado. Porque você já conhece a filósofa, a grande pensadora contemporânea Valesca Popozuda? Não fui apresentada essa pessoa, não, que deve ser uma figuraça. Ela tem uma obra-prima, né, que é uma música chamada Beijinho no Ombro, e caiu numa prova o que ela quis dizer com Beijinho no Ombro, a filósofa contemporânea, né? Nossa, que falta que o Brasil está tendo. Aí perguntaram para os alunos se, quando ela fala sobre beijinho no ombro e bater de frente, ela está querendo dizer que é tiro, porrada e bomba. Resposta B é só beijinho no ombro, ou resposta C é um recalque, ou então a D é vida longa. E a diretora da escola, ela saiu em defesa do professor, dizendo que as questões, as provas, que o professor não vai receber nenhuma represália, porque é uma cultura contemporânea. Beleza. Eu tentei comprar o livro dela para... Vamos falar do Caiado, então? Mas você não me respondeu. Não. Bater de frente significa o quê? Não se bater de frente quando você dá porrada. Tá. Eu vou comprar o livro da Valesca Popozuda e vou te dar de presente. Obrigado. Porque é a filósofa contemporânea. Tem pôster central? Hã? Tem pôster central esse livro? Vamos falar sobre a gente já falava sobre isso aqui, né? Ronaldo Caiado é a noiva a ser cortejada. 1 hora base do E eu usei esse termo com ele, viu? Ah, é? E o que ele achou? Ele achou? No estilo dele, achou que é mais ou menos por aí mesmo. Pois é, porque o Marcelo já falou isso aqui no domingo. Talvez uma das únicas reservas morais que nós temos no estado de Goiás, depois aí do escândalo Demóstenes, né? E a gente não pode negar que Demóstenes foi um grande puxador de votos para Marconi Perillo. Ainda essa reserva, a noiva cortejada, o que foi mais... Eu ouvi a entrevista, alguns pontos foram... a gente precisa entender o seguinte, existem alguns mecanismos que levantam o prestígio de um político em Brasília. Um deles é o prêmio Congressista do Ano. Sim. Ronaldo Caiado tem sido o goiano que tem sido destacado, não para ganhar, mas para concorrer a esse prêmio que é oferecido pelo site Congresso em Foco. E todos os anos ele aparece como 100 parlamentares mais influentes no Brasil. Eu converso com Valdeci Rodrigues, que é jornalista, amigo meu lá em Brasília, careca já cobriu para vários veículos o Congresso Nacional, e ele diz que o Caiado é a única referência nacional que Goiás tem no Congresso. E tem esse outro aspecto, é um político de perfil conservador, assumidamente conservador, mas que ao longo dos anos conseguiu traçar um perfil de independência. E, em função disso, está, de certa forma, isolado politicamente, mas continua sendo a reserva moral. Você pode não concordar com as ideias, pode ter divergências ideológicas em relação ao Caiado, mas não pode deixar de reconhecer, esse é o perfil normal do cidadão, as virtudes e principalmente esse lado da autenticidade, da independência que o Caiado tem. E um aspecto importante é que ele é declaradamente contra a corrupção no Brasil, foi um dos defensores aí de punição, até expulsão para membros do DEM que estiveram envolvidos em escândalos, né? E isso acaba refletindo na sociedade nesse momento onde há um descrédito com a classe política
Então acaba fortalecendo essa postura, é muito parecido com Joaquim, com o ministro do Supremo. Isso aconteceu com um deputado de Minas que estava recolhendo dinheiro no aviãozinho pelo país e valeu para Demóstenes, que é colega de partido em Goiás. O Caiado não teve meio termo nessas ações, não. Em resumo, ele coloca o seguinte em relação ao processo aqui em Goiás. Primeiro, a decisão dele será partidária e não pessoal. Mas ele é o único que fala em nome do partido, então... Mas existe, o DEM tem núcleo, prefeitos né? no interior, tem lideranças no interior, mesmo com a saída do vice-governador e de deputados para o PSD, Vilmar Rocha e vários. Vilmar Rocha, Zé Eliton e Euler Andrade mantém ainda alguns quadros nos municípios, gente ocupando cargo no governo, que continua afiliado ao DEM, o deputado Hélio Souza, que é muito coerente. Que é uma referência também na Assembleia. Então esse processo vai ser discutido. Quando o Caiado fala isso, já talvez se prevenindo, que se ele... hoje, para todo lado que o Caiado for, ele vai ter que dar uma explicação para o eleitor dele, porque ele tem problema em todos os lugares, pela postura dele. Então vai ser uma decisão partidária e não pessoal. Ele é pré-candidato ao Senado, esse é o ponto de partida, ele pessoalmente é pré-candidato ao Senado, e essa opção então vai ser partidária e não pessoal. É o DEM que vai participar, está participando das discussões, mas é o DEM que vai tomar essa decisão. Nenhum pré-candidato a governador o procurou para conversar sobre isso. Então, isso que estão falando aí de que senador na chapa do Marconi, ou senador na chapa do Íris, ou voltou para o Vanderlei, isso não tem absolutamente nada de concreto, segundo o Caiado. E o principal é que a decisão só sai no dia 30 de junho, o último dia para a realização das convenções. Mas... é claro que uma decisão não é unilateral. Se o DEM decidir que vai se aliar a qualquer partido e que o ponto de partida para essa aliança e isso deve ser a candidatura de Caiado ao Senado, isso vai ter que ser conversado antes e acertado. E fica uma situação um tanto quanto complicada quando a gente fala sobre a questão nacional, né? Porque o DEM, declaradamente, ele é oposição ao governo, muitas críticas ao PMDB, tem uma dificuldade muito grande de se encontrar dentro do Congresso, que é uma postura quase que independente do partido, né? Um partido literalmente isolado dentro do Congresso. Mas eu não vejo nem no Caiado, nem em outra liderança do DEM hoje, aquela esperança, aquele desejo de se lançar um projeto nacional. A tendência é que o DEM siga a cartilha dos últimos anos e esteja junto com o PSDB em termos nacionais. Agora... Em Goiás, a conversa é outra. Esse que é o grande problema. Porque se Caiado sai numa candidatura solo ao Senado, a possibilidade de ter êxito é muito pequena, até mesmo porque há necessidade de um candidato ao governo do Estado, né, para que senão fica uma candidatura muito solta, né? Até porque o grande concorrente ao Senado, em tese, seria Íris Rezende. Sim. Seria o grande favorito ao Senado. Como o Íris se coloca nesse momento como pré-candidato a governador, em tese, o Senado é uma vaga aí que é uma vaga só e ela está em aberto. Não existe ainda uma candidatura, uma pré-candidatura desenhada de Vilmar Rocha, que pode ser atropelada pelo efeito Caiado, mas esse nome que for concorrer ao Senado, principalmente numa chapa forte como ou a do PMDB ou a do governador Marconi Perillo, passa a ter chances reais. O Caiado, em qualquer um dos grupos, seja ligado apoiando Íris Rezende no PMDB ou Júnior Friboi acho que não vai acontecer. Ele já disse que com o Friboi não tem conversa. Seja apoiando Íris Rezende no PMDB ou Marconi no PSDB, Caiado desponta como favorito nessa disputa do Senado, nesse quadro em que todo mundo é japonês. Ele desponta como favorito e ainda como alavancador
da candidatura, já que padecemos ele vai conseguir dar um ganho ético para onde ele for, certo? E sendo uma das últimas reservas morais, para onde ele for, ele vai dar um ganho ético e provavelmente vai carregar votos também desse tipo de eleitor que está preocupado com essas coisas no Brasil. Agora, Marcelo, um pequeno fator mexeu na política goiana inteira, né? Tinha-se vamos dizer aí, uma certa dormência, né? O processo já estava praticamente acertado, que Júnior do Friboi trabalhava pelo PMDB, Marconi, o grupo da base do governo, já quase que comemorava uma vitória diante da situação, e aí Íris Rezende Machado se lança como candidato. Criou problema no PT, criou problema no PMDB e também criou problema na base governista. A decisão de Íris é como se você estivesse jogando boliche, né? Você joga a bola e derruba todos os pinos. Em relação ao pré-candidato do PT, Antônio Gomide, que eu entrevistei ontem, o problema Íris Rezende não respeitou o prazo do PT, que tinha no início do ano como pré-candidatos o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, e o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. E o PT fazendo opção por Paulo ou por Gomide, qualquer um dos dois teria que deixar agora a prefeitura para se lançar candidato ao governo do Estado. É sabido que, dentro do PT e do PMDB, Íris Rezende é um único nome que consegue agrupar os dois partidos, ou conseguiria agrupar. Aí pode perguntar, mas Íris se lançou, por que ele não agrupou? Porque Íris não é o candidato do PMDB. Nesse momento, ele é um pré-candidato disputando a indicação com Júnior Friboi. Essa é a realidade de Íris. Imagino, o normal na vida política de Íris era ele se colocar como candidato e quebrar todo tipo de resistência. No PT, ele não conseguiu isso, porque o nome de Gomide já estava colocado, por um lado, e por outro, o nome de Íris não é o candidato definido dentro do PMDB. Inclusive, a maior parte das pessoas que analisam os processos políticos acredita que hoje, se for para a convenção, quem ganha a convenção do PMDB é Júnior Friboi. Isso não significa sucesso nas urnas, mas internamente do PMDB, se fosse colocado hoje entre Íris e Friboi, a maior parte das pessoas que acompanham política hoje acredita que Júnior Friboi ganharia a convenção. E foi escalada uma comissão para cuidar desse processo de transição, até mesmo de, digamos assim, aproximação. Maguito seria aí a pessoa. E o Maguito sabe o que me lembrou isso aí? Quando Nion Albernaz foi escalado para aproximar, reagrupar Alcides Rodrigues e Marconi Perillo. Ele está aguardando resposta do Alcides e do Marconi até hoje para marcar a primeira reunião de conciliação. Vai acontecer a mesma coisa. É o que eu estou falando. Íris esperava ser aclamado. No momento que ele falasse assim, sou pré-candidato, sou candidato, quero disputar o governo de Goiás, todo mundo correria, da oposição Ou correria então e tudo mais. Fossem até ele, já que ele tinha a possibilidade de levar o segundo turno. Então, isso não aconteceu. O PT não recuou na candidatura do Gomide, por isso que eu falo, por esse fator, porque Íris não é o nome do PMDB ainda, e há dúvidas de que ele consiga essa indicação no final do processo. E Júnior não foi, e provavelmente não vai, a Íris, porque ele foi atropelado também no processo. Sim. Certo? O Íris teve tempo de sobra e tinha capacidade para articular tudo e construir essa união. Ele teve chance para fazer isso e não fez. Ele causou problema no PT, ele tem um problema com o Júnior, tem um problema para ele mesmo. Justamente por essa desconfiança sobre a real capacidade dele em chegar ao processo. E claro, agora tem o outro lado também, a base de Marconi Perillo também chega um momento, quando eu falo que é um momento de decisão, certamente Marconi está sofrendo as pressões de José Hélito para saber se ele vai ir do PP, para saber se o José Hélito vai ser o vice mesmo, Vilmar Rocha com o PSD para confirmar a candidatura ao Senado, do povo do DEM querendo uma aproximação e isso já tem um movimento para buscar uma conversa com o Caiado e fazer a liga já agora.
os candidatos a deputados querendo saber qual que é a estrutura, como é que vai ser a campanha, tudo isso é agora, está canalizando agora. E aí chama a atenção que a gente brincou aqui, fora desse campo, está Vanderlan Cardoso, que tem uma candidatura aí relativamente abandonada, com apenas 3 partidos, solta. Ele, no meio dessa bagunça toda, pode se firmar como um candidato alternativo e, mais ainda, ele pode pegar sobras aí desses rachas que devem acontecer nos 2 grandes grupos políticos, né, nesse momento de definição. Já que você disse que é impensável que esse grupo que foi escalado para tentar essa harmonia entre Júnior Friboi e Iris Rezende, como é que vai ficar Michel Temer? Porque a candidatura de Júnior Friboi foi abençoada por Michel Temer. Será que vai ter que vir a intervenção nacional aqui? Eu acho que não chega tanto. Aí me lembra muito, nesse aspecto, uma outra situação, que foi quando o Henrique Meirelles era candidato a senador, ou pré-candidato a senador em 2002. Existia um acordo feito envolvendo Fernando Henrique, a direção nacional do PSDB, e chegou na hora H de confirmar o nome de Henrique Meirelles. As lideranças locais, especialmente o governador Marconi Perillo, chegaram à conclusão de que tinham perdido o controle do processo. E outro caso também que lembra, né? Então, nesse caso aí de Júnior Friboi, ele, ao que parece, tem a convenção do PMDB na mão. Se ele vai obedecer ou não à direção nacional do partido é outra história. Imagino que, pelo perfil dele, acho que não. Acho que ele não segue pelo perfil executivo. Ele é dono do nariz dele. E se ele for obrigado a ceder, para mim também não vai ser surpresa nenhuma ele simplesmente se retirar do processo e usar a estrutura, esse dinheiro, para eleger um grupo pequeno de parlamentares e apoiar outro candidato a governador. Isso tudo depende... Poderia ser Vanderlan. Seria o caminho natural. É o perfil mais próximo de Júnior Friboi entre os outros pré-candidatos que estão colocados. Aí mudaria tudo, voltaria tudo para o começo, né? Porque no primeiro momento, Júnior do Friboi tinha o PSB, deixou para ir para o PMDB, assumiu Vanderlan, agora, ou seja, o que foi feito passa a ser desfeito. Júnior do Friboi poderia voltar a ser candidato e aí teria, teoricamente, né, a suplência, talvez, ou alguma articulação para que Vanderlan pudesse ser essa válvula de escape dos processos hoje não todos. Pode. O Júnior tem que concorrer pelo PMDB, não tem. Pelo prazo da legislação, ele já não tem. Não há mais tempo. A opção partidária já foi feita. É um ano antes da eleição, a filiação. Então, isso aí ele não é nem o caso, não. Eu imagino que o caso aí de Júnior, se ele ficar muito contrariado, é fazer uma aposta no futuro. Isso é verdade. E também já se fala que estão utilizando a Prefeitura de Goiânia como moeda de troco para alguns acordos aqui que estão suspensos ainda. É o que a gente vai falar amanhã no programa, porque o que sobra para ser negociado nesse momento agora, Marcelo, é a Prefeitura de Goiânia. E para a infelicidade do prefeito Paulo Garcia, que já tem muitos problemas de gestão, e esses problemas têm as soluções amarradas justamente em função dessa engrenagem política. Houve uma conversa de um membro do PMDB dizendo que Júnior do Friboi, se aceitasse ser vice de Iris, seria o candidato natural de Iris à Prefeitura de Goiânia. Pagar para ver, né? Não, mas a gente tem que entender o seguinte, o Júnior já despontou como possível candidato nas últimas 4 eleições estaduais. E não concorreu nenhuma. Não concorreu nenhuma, é certo? Muito por postura dele. Agora, já falamos aqui que ele constrói a candidatura, constrói um discurso, constrói a candidatura, ele vai desistir depois de trabalhar 1 ano e meio nesse sentido? É o ideal? Não é o ideal, não, está longe, tem muita coisa a corrigir, mas é o trabalho mais profissional de construção de candidatura que já se fez aqui nos últimos anos em Goiás. Ok. Infelizmente, nosso tempo acabou. Marcelo, obrigado pela presença. Daqui a pouco na Aliança 1090, trazendo para a gente aí também os bastidores. Eu não sei com quem não, mas vai ter. Nós entrevistamos o Gomide na segunda,
Caiado na terça, vai ter mais uma entrevista. Não sei qual que é não, mas vai ter entrevista boa, viu? Exatamente. Eu espero por você amanhã. Então tá bom, estaremos juntos. Ok, estamos indo embora. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.